boa tarde. Peço desculpas pelo contratempo. Antes de começar, eu gostaria de agradecer, com certeza não vou lembrar de falar isso no final, então agradecer a presença de todos, os professores, os amigos, certo? Bom, meu nome é Átila, eu faço parte do NUB, que é um grupo de produtos naturais da Química Orgânica. Sou orientando a professora Márcia Nasser Lopes. O título da minha monografia é Detecção e Caracterização de Substâncias Antioxidantes no Educar pelos Frutos de Pérsia Americana. Como a figura sugere, Pérsia Americana é o abacate, certo? Tem a ser metabolismo secundário. É o metabolismo das plantas que sintetizam substâncias com funções não essenciais. Não essenciais, mas importantes. Né? Qual é a importância delas? Elas exercem funções de proteção, principalmente de proteção para o meio vegetal, e são responsáveis pela interface química, né, entre a planta e o meio externo. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre antioxidantes. O que são antioxidantes? Então, primeiro, definir aqui o que são espécies reativas. Né? Espécies reativas são espécies altamente reativas, como o nome já diz, que têm características de estarem ligadas a um átomo bastante aleatório negativo. As mais conhecidas são espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Na nossa espécie trabalhada é a Pérsia Americana, o abacate. Aqui tem o abacateiro, o fruto e a semente. No caso, a gente trabalha com uma parte do fruto, não com o fruto inteiro. A gente trabalha com o endocarpo da semente, que seria apenas essa casquinha que recobre a semente do abacate. Esse trabalho se justifica justamente por isso, pela ausência de estudos do endocarpo da semente, né, e por observações empíricas. Que tipo de observações? No México, onde o consumo do abacate é muito superior ao do Brasil, eles produzem guacamole, que seria isso, uma pasta de abacate, né? Eles consomem salgado e tal. Só que essa pasta, ela escurece com facilidade, e foi observado que colocando as sementes dentro da pasta, ela retardava esse escurecimento. Então, isso justifica a gente imaginar que pudesse existir alguma substância responsável por esse retardamento do escurecimento, ou seja, alguma substância possivelmente antioxidante. A metodologia utilizada, a gente coletou, né, o material, ou seja, os abacates em jardim particular, e extraímos mesmo manualmente o endocarpo, né, que é a casquinha do caroço. Isso levou a 380 aproximadamente gramas de massa. Né? Para conseguir essa massa foi necessário mais ou menos 50 a 60 abacates, muita coisa. E fizemos aqui um estado. Então, a gente apresentou duas fases. Né? Antes de fazer qualquer partição, ele apresentou uma fase sólida e uma fase líquida. Agora sim, a gente teve uma extração de cada extrato, de cada fração, com hexano. Ou seja, temos que produziu-se 4 novas frações, uma que dissolveu em hexano, outra que não se dissolveu, precipitou. Né? Que a gente conclui que as frações que não se dissolveram são frações polares. Certo? O que a gente quer? A gente quer separar esse açúcar. E para isso a gente usou uma coluna de XAD do Berlitz. Né? A fração A1 foi diluída com essa coluna, depois do metanol acetato, e conseguimos 19 frações. Depois da análise por cromatografia camada orgânica comparativa, a gente conseguiu reunir 7 frações, que dessas 7, 3 foram interessantes para a gente trabalhar, porque aquelas coisas, apresentou massa suficiente, a fração 4A foi ativa frente ao teste de antioxidante, então a gente trabalhou com a fração 4A, 14A e 15A. Isso proveniente da fração A1, a primeira polar que a gente viu. Fizemos a mesma coisa para B1, conseguimos 23 frações, depois da análise de cromatografia, 10 frações foram reunidas. Também separamos 3 para análise, das quais 2 são ativas frente ao teste de PPH.
Então, a gente tem que a fração da fração 14A e 15A, a gente conseguiu realmente isolar substâncias. Não são substâncias inéditas, nem tão pouco de interesse comercial, mas a gente conseguiu isolar essas substâncias e eu achei interessante colocar no trabalho. Seria o citosterol e triacilglicerídeo. Ainda tem, mostrei duas frações, certo? Mas teve aquela que foi ativa, né? Da parte A1. Essa fração, o que a gente fez? Primeiro, fizemos diluições para ter uma ideia mesmo comparativa na cromatografia de camada delgada do potencial antioxidante que ela tem. Então fizemos a diluição 1 para 5, 1 para 10, 1 para 25, 1 para 50, sendo que essa aqui é 1 para 5 e vai sendo mais diluída à medida que vai indo para a direita. E podemos observar que mesmo a fração muito diluída, 1 para 50, apresenta certo grau de atividade antioxidante, né, frente ao teste de ppH. Aqui já é uma coisa mais quantitativa, né, a análise por espectrofotometria dessa intensidade das manchas. Né? No caso, você tem... você pode quantificar a atividade antioxidante com um método espectrofotométrico. A gente pode observar nesse gráfico de porcentagem de sequestro de ppH que, mesmo as frações muito diluídas, aqui não sei se dá para enxergar, está em microgramas por ml, mesmo as frações muito diluídas têm atividade acima de zero. Olha só. E as um pouco mais concentradas têm atividade próximas de 100. Isso na fração 4A e na 11B. E, então, daquelas frações 6B e 11B originadas da B1, a gente conseguiu extrair aqui um polihidroxiálcool com 7 carbonos e uma substância que a gente não conseguiu definir qual é a estrutura dela, mas sabemos que é um dímero dessa substância aqui. Da fração 4A, é aquela que a gente não conseguiu determinar, mas tem uma atividade antioxidante grande. Porém, a amostra que está contaminada, que fosse uma contaminação provavelmente com água, mas tem sinais na área dos aromáticos. Mas aí, o que acontece? É uma sugestão de continuidade dos trabalhos. Eu encontrei na literatura referências sobre substâncias nitrogenadas em Pérsia americana, tá certo? Então, pensei, será que existe um spot test que eu posso fazer rápido e que dê indícios de que tem hidrogênio, que possa ser ou um alcaloide, ou, quem sabe, um peptídeo, tá certo? E os testes, por incrível que pareça, deram positivos. Tem aqui um teste que saiu com minidrina, as duas substâncias analisadas foram essas aqui, e aqui é o positivo tanto no líquido quanto no spot de conclusões. Então, o desenvolvimento do projeto permitiu adquirir conhecimentos, né, sobre todas as técnicas utilizadas para elucidar as estruturas. E o fracionamento do extrato etanônico levou a isolamento e identificação de esteroide, citosterol, triacilglicerídeo e polihidroxiálcools. E as frações F4A, F6B, F11B apresentaram intensa atividade antioxidante. Infelizmente, por motivos que eu já expliquei, as estruturas não puderam ser elucidadas. Quando nasci veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim.